No nosso universo, quando nós falamos do nosso universo, elevamos muito mais que o espaço físico para nos colocar no nosso universo espiritual, que se divide na parte mental e na parte das energias de consciência. Nós nos compomos de diversos teores energéticos, e cada energia traz a sua dose de informação e seu conhecimento, que aglomerados dentro do nosso campo mental, reagem dentro da nossa capacidade de pensar, de agir, de falar, de criar e também de acomodar. Mas vamos primeiramente nos compreender, para que possamos compreender de que nós somos capazes, de o que nós podemos fazer, até onde estão as nossas limitações e até onde está a nossa capacidade e nossa potência de agir. Porque às vezes, por cultura, por conhecimento, por costumes, nós nos limitamos, nós nos colocamos na condição de coitados, na condição de esperar que as coisas aconteçam a nosso favor, sem que tenhamos qualquer esforço para que haja qualquer melhora. Então isso é uma cultura que temos, e assim deixamos de considerar o potencial que temos de agir, de fazer e de modificar, principalmente a nós mesmos. Mas vamos fazer primeiramente uma análise do complexo em que estamos. Quem somos? Por que estamos aqui? Nós pertencemos a uma comunidade espiritual grandiosa, comandada por Deus Pai Todo-Poderoso, que colocou seus diversos espíritos em vários graus de evolução. Assim, os espíritos são colocados em camadas, de acordo com seus níveis de consciência, com seus níveis energéticos. E vai se descendo as camadas até chegar nos níveis onde os espíritos precisam de um corpo físico para a filtragem dos seus miasmas negativos, para a filtragem daquilo que reage negativamente em sua natureza. Então estamos dentro de uma escola de aprendizado, dentro de um processo de purificação. Os seres mais purificados reagem de acordo com a sua condição mental e com a sua condição de consciência. Assim se encontra mais bondade, mais caridade, mais compreensão, mais conhecimento nas mentes menos impregnadas, nas mentes mais purificadas dentro do processo de evolução para a luz. Isso em todos os nossos universos, assim podemos considerar. E qual é a parte que nos coloca na obrigação daquilo que desejamos ser favorecidos? Pois todos nós desejamos ser o melhor dos espíritos. Todos nós desejamos estar numa condição favorável. Mas, porém, vem uma condição que está em nós mesmos, que é de esperar que as coisas aconteçam. Existe a cultura de que eu me faço de bonzinho e faço meus pedidos dentro da minha devoção e espero que a espiritualidade maior venha aqui me buscar e me levar para condições melhores e faça de mim um ser melhor. Meus irmãos, Deus Pai Todo-Poderoso tem bilhões e bilhões de espíritos e dá a todos as mesmas oportunidades, porque a lei universal é a mesma para todos, em todas as partes. E a evolução, ela tem um caráter individual. É aquilo que depende de você mesmo. Depende do seu despertar, do seu esforço. Mas para que você possa compreender o que você precisa fazer para ter o seu despertar dentro do processo de evolução de um espírito, é importante você compreender como que um espírito se evolui. O que nos distancia de uma camada superior? O que nos distancia da dimensão da luz? É o teor vibratório. Imaginamos aqui como referência que nós estamos aqui a 10 Hz de frequência na nossa capacidade mental. Desejamos ir para uma dimensão onde está 50 Hz de frequência, onde as consciências são mais iluminadas, mais conscientes, mais compreensivas e tem um potencial de absorção de conhecimento e de luz maior. O que nós desejamos ir, mas o que nós fazemos para ir? Na nossa cultura, nós nos dobramos em nossa devoção e pedindo que alguém venha nos buscar e levar para lá. Mas imagine, o seu corpo espiritual, a sua base de consciência, o seu campo mental, suportaria um teor vibratório de 50 Hz, sendo que você suporta e processa somente 10?
seria a desintegração do seu campo magnético. Você não suportaria. Então, qual é o processo que você deve seguir? É a evolução gradativa. De 10 passa para 12, passa para 15, 18, e vai subindo. Aí há uma transformação suportável para o seu ser dentro do mundo de evolução. Mas você me pergunta, mas como isso pode acontecer dentro de mim? Sendo que eu sou um ser que estou aqui na Terra. Olha, na Terra existem os diversos teores vibratórios, desde os 10 Hz de frequência que eu disse a vocês, como referência aos menores e a outros maiores, todos espalhados dentro do mesmo campo, do mesmo planeta onde nós estamos. Então, necessariamente, não precisa o planeta evoluir para que você possa evoluir, porque a sua evolução mental, a sua evolução de consciência é individualizada, ela é individual. Então, vamos pensar o que devemos fazer. Primeiramente, retirar o negativo, combater o negativo que está em você. E aí, você busca dentro de você, o que você tem de negativo? O que eu tenho, eu não identifico, eu me vejo como uma pessoa boa. Então, já tem um ponto que você precisa corrigir. Porque se você tem de fato a bondade que você imagina ter, por que você não a exterioriza? Porque quanto mais elevado é o positivismo de um ser, mais ele a exterioriza em atos, em atitudes, no olhar, na vontade. A preguiça não domina um ser evoluído. A preguiça é característica dos seres enfraquecidos. A comodidade, a falta de ação é característica dos seres menos evoluídos. Então você busca em seu ser mais uma leitura da sua natureza e vê aquilo que você precisa tirar de dentro de você. Primeiramente, a sua máquina mental processa informações que você permite que ela processe. Se ela está pensando negativo, desejando negativo, desejando coisas que pertencem a teores magnéticos inferiores, aí você deve controlar seu processamento mental. Não, eu não posso pensar isso, porque se eu pensar, o meu pensamento vai transmitir para o meu corpo emocional o desejo, e eu vou desejar, eu vou sentir. Então, vamos pensar, primeiramente, eu não posso permitir que seja processado em minha mente a ordem espiritual para que meu corpo sinta. Não vou aceitar pensamentos negativos. Chegou na minha mente, tenho que ter a coragem e a determinação. Não vou pensar isso. Não aceito isso em minha mente. Porque se eu pensar, eu desejo. Se eu desejar, eu posso fazer. Assim você já elimina um ponto. Você já está administrando a sua evolução espiritual. E dentro desse processo, você vai fazendo a leitura de si mesmo e vai retirando e combatendo aquilo que faz com que a sua frequência mental seja reduzida. Você vai trabalhar aquilo que faça com que a sua frequência vibratória não se eleve. E assim, você vai trabalhar para que o negativo não te segure nas camadas mais baixas. Já é um ponto que você está trabalhando. Mas analise, nós temos por cultura pensar que o negativo não é agredir as pessoas com atitudes, com palavras ou alguma coisa. Não é somente isso. Existe a agressão ao nosso próprio espírito. Você agride a si próprio. Quando você tira do seu espírito a oportunidade de aprender, de evoluir, de crescer, submete a ele, aos desejos que você cria para si próprio dentro do âmbito terreno, você está agredindo o seu espírito. Porque o seu espírito ele é eterno e seu corpo é passageiro. A sua consciência física também é passageira. Ela vai ser desintegrada quando você desencarnar e se unificar à sua consciência espiritual. Então você não pode submeter o seu espírito à dor, ao sacrifício de ter que suportar aquilo que é de ordem inferior, porque os seus desejos terrenos sobrepõem a sua vontade espiritual. Então temos que ter assim
um governo sobre nós mesmos. Governar a nossa mente, para que ela não dê ordens ao nosso corpo. Governar a nossa mente para que os anseios da carne não sobreponham, não domine a consciência. Meu irmão, a espiritualidade fala que é muito fácil evoluir quando você tem a consciência daquilo que você precisa ser. Mas quando nós não permitimos que a nossa consciência haja, porque olhe bem, vamos separar bem e compreender bem como é o corpo, o nosso corpo. Nós somos um ser físico. Dentro do nosso corpo está o nosso perispírito, que guarda o nosso espírito. Então, corpo físico, perispírito e espírito. Dentro do nosso espírito está a nossa consciência. Então, a nossa consciência está dentro da natureza, dentro do nosso campo espiritual, que é a essência de Deus. E essa consciência, ela não consegue agir, porque ela é sufocada, ela está presa dentro do espírito, que está dentro de um campo mental, que está dentro de um perispírito, que está dentro de um corpo. E as sensações iniciam na parte inferior para a parte alta, do corpo para o perispírito, para o espírito, para a mente, para a consciência. Deveria ser o contrário, do superior para o inferior. Assim teríamos domínio sobre nós mesmos, seríamos nobres, pensamentos nobres, inteligências superiores em todos os aspectos. Mas nós deixamos ser instintivos, porque o ser instintivo, ele é comandado pela matéria. Os animais são instintivos, não têm inteligência, são comandados pela matéria física. Às vezes precisam da dor para aprender determinada situação. Tem seres humanos instintivos, precisam da dor, da dificuldade, do castigo, da fome, para aprender a lição. Porque a lição para ele é da matéria mais grosseira para a matéria mais refinada. E assim é que se conduz, se trata um ser dessa natureza. Meu irmão, as lições são colocadas pela espiritualidade maior de acordo com a sua necessidade de aprender, com o seu nível de aprendizado. Assim se pergunte: meu Deus, eu quero ser um ser melhor, eu quero formar, estar na terra em grandes posições de trabalho, ter família, certo? O que mais você quer? Eu quero ser elogiado pelos meus amigos, reconhecido como uma pessoa de grande progresso, ter bens materiais, certo? E o que mais você quer? Não, eu estou bem, fico satisfeito assim. Mas aí a espiritualidade está perguntando: e para o seu espírito? O seu espírito precisa de humildade, precisa da natureza da caridade, precisa da inteligência para sobrepor a matéria grosseira. O seu espírito precisa de liberdade de ação mental. Como você vai tratar ele? Tudo isso lhe será dado, porque você tem capacidade sim de agir, de fazer, de pensar. Mas te pergunto: o que você vai oferecer a si próprio, para o seu espírito? E assim, meus irmãos, vamos nos preocupar em nos compreender e ver de fato o que é valoroso para nós mesmos. O que nós precisamos aprender para sofrer menos na terra. Olhe bem, todos nós somos carregados de anseios aqui na terra, mas é natural que tenhamos, pois desejamos ter menos dificuldades físicas. Mas então ofereça à espiritualidade uma resposta: olha, não precisa me dar dificuldade não, eu vou aprender. Não precisa me fazer passar por dores não, eu aprendo, eu vou ser humilde, vou trabalhar, vou me dedicar a ser um ser melhor. Não precisa me submeter a aprendizado não. E quando resolverem me submeter a testes para ver se eu sou de fato humilde, se eu tenho verdadeira fé, não precisam ser rigorosos, porque vocês farão a leitura da minha energia e perceberão que eu estou modificando. Façam isso,
porque assim não vamos precisar passar por aquilo que não desejamos. E meus irmãos, se coloquem no lugar dos seus mentores. Você é um mentor de luz, e você tem na terra vários tutelados, e você tem a responsabilidade perante Deus Pai Todo-Poderoso de ajudar os seus tutelados a evoluírem e voltarem melhor para as dimensões superiores. Aí o seu tutelado prometeu para você que ia ser um ser bom. Chega aqui, ele distorce e vai para outro lado. O que você vai fazer para ele? Você precisa fechar o caminho do erro para ele, fechar o caminho da erraticidade. Para ele não errar, o que você faz? Dá um choque nele, dá ele uma dor, dá ele uma dificuldade para ele não ir para aquele caminho. Aí ele sofre bastante e volta. Chega aqui, ele acomoda, ele precisa andar, não quer trabalhar, só quer viver na comodidade. Você, mentor, precisa fazer ele agir, ter produtividade. O que você faz? Você dá nele uma dificuldade para ele reagir, dá ele a falta de alguma coisa, mexe no ego dele, mexe na dor dele, ele assombra e começa a trabalhar. É você, mentor, conduzindo o ser que não quer compreender. Então imagine o trabalho do seu mentor, a dificuldade que ele tem para te conduzir, para fazer você fazer as coisas certas. Então é assim para os encarnados. Meus irmãos, e assim nós podemos compreender como é o mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. Lembrando, é desejo de Deus que todos nós tenhamos uma elevação vibratória. Saímos da Terra onde a frequência é menor, e mesmo vivendo na Terra possamos ter um teor vibratório mais elevado, onde a nossa consciência governa o nosso ser. E assim nós vamos nos elevando e crescendo cada vez mais. E quando desencarnarmos, nosso espírito possa chegar em uma dimensão elevada como nós desejamos e imaginamos que merecemos. Lembrando, é a construção da sua evolução. Deus Pai Todo-Poderoso, o seu mentor, não pode pegar você e colocar onde você não suporta estar. Você que se constrói para estar lá. Essa construção é gradativa, se faz todos os dias. E é da sua responsabilidade fazer por você mesmo. Dar ao seu espírito a vitória que ele merece. E dar a você uma condição de aprendizado que não precise passar por dificuldades. Isso é de você próprio. Isso é de você mesmo. Lembrando, Deus Pai Todo-Poderoso ama a todos e quer todos perto dele. Porém, a estrada está diante de nós para que cada um caminhe com os passos que deseja dar. E assim nós vamos caminhando para Deus Pai Todo-Poderoso e fazendo a nossa evolução. Graças a Deus. Lembrando, a evolução ela é individual, a caminhada é coletiva, mas ninguém pode evoluir para o outro ser. Cada um evolui para o seu espírito, para si próprio. Então lembremos sempre, nobreza de atitude, nobreza de pensamento, nobreza de caráter, nobreza de personalidade, nobreza nas palavras, nobreza em tudo onde você possa estar. E graças a Deus, eu agradeço vocês por terem me escutado.